Ouça agora Histórias da Arte. Pequenas histórias sobre grandes artistas, com Jorge Herman. Apoio Cultural, curso online O Despertar da Criatividade. A história da arte na prática. Eles se mandavam paisagem adentro com telas, tintas e olhos bem abertos para as nuances da luz do dia. Se punham então a pintar. Pintavam às vezes, muitas vezes a mesma coisa. No que a luz começasse a mudar a paisagem, era hora de deixar aquela tela de lado e iniciar outra para relatar o novo comportamento da luz. O que ficava por fazer depois era concluído no ateliê. Pintavam sabendo que é a cor que torna visíveis as coisas. Porque luz é essencialmente cor e tudo que se vê iluminado ou não é cor. Pintar era uma colheita de cores ditada pelo sol. Pintavam então com pinceladas curtas, rítmicas com muitas cores lado a lado. De perto essas pinturas pouco pareciam dizer, mas à distância as curtas pinceladas revelavam o milagre da mistura ótica, que fazia a pura luz saltar da tela. Todas as formas surgiam dessa magia, sem desenho, sem contorno, sem garantia, contando apenas com a autoconfiança de um método que ia se consolidando com os anos. Nessa dança das cores, o preto foi abolido. Não havia necessidade dele, pois mesmo uma sombra, por mais intensa que seja, tem vibração, tem cor. Eles não misturavam as cores na tela. Na tela, cada cor ficava tal como saía da paleta, justaposta a outras cores. Para quem ditava as regras da pintura dita oficial, isso era uma aberração. E ainda por cima, esses jovens artistas não tinham o menor interesse em contar uma história, narrar algum evento em suas pinturas. Seu único propósito era captar as manifestações luminosas do momento. E eles tinham ousadia e não se intimidavam com desaforo. Tanto é que depois de sua primeira e fracassada exposição em 1874, o que era para ser um desaforo de um crítico, acabou se tornando o nome adotado por eles, impressionistas. Trabalharam de muitas formas, sem uniformidade, sem uma cartilha, livremente, cada um a seu modo. Uns se aventuraram por uma técnica de pincelada tão curta que foi definida como pontilhismo. Um deles, Camille Pissarro, contam, decidiu largar esse tipo de pintura, segundo ele, para não enlouquecer. Mas um desses aí seguiu obcecado com essa ideia do ponto como pincelada, a ponto de criar um método que beirava o científico. Era Georges Seurat. Ele levou a ideia ao extremo. Não se contentava em pintar quadros pequenos, ponto por ponto. Não, tinham que ser grandes, aliás, muito grandes. Para se ter uma ideia, um de seus quadros mais conhecidos, chamado Uma Tarde de Domingo na ilha de Grand Jatte, tem nada menos que 2 metros por 3 metros e meio. É esta obra que vocês podem apreciar nesse podcast. Infelizmente não podemos ver no que ia dar isso, porque ele morreu muito cedo, aos 31 anos, em plena atividade. Seurat levou o impressionismo a um limite tal que foi definido como pós-impressionista, mas aí já é outro assunto que vai longe, porque nessa definição há quem coloque nada menos que o nosso querido Vincent van Gogh. Bom, fico hoje por aqui, mas não sem antes fazer uma provocação. E as mulheres? Não tem mulher nessa história aí? Pergunta só retórica, porque eu fiz para dizer que sim, tem. E tem pelo menos 3 nas minhas contas. É delas que eu vou falar um pouquinho na próxima vez. Renoir, Signac, Basile, Sisley e outros, dessa vez vão ficar na fila. Ao som fluido do meu amigo Cláudio Debussy, me despeço agradecendo a Cultural FM e convidando você a conhecer o curso de arte online, O Despertar da Criatividade, que é online sim, mas inteiramente prático. Fazendo arte para conhecer a arte. Faz um contato comigo pelo Face Jorge Herman ou no Insta em Produção Jorge Herman, que eu explico direitinho como é que funciona. Então tá, vou pegar meu rumo,
Muito obrigado a todas e todos, queridos ouvintes da Cultural FM, a parceira de todas as artes. Fui!